Então, vamos começar desde o início, né? Há 49 anos atrás, minha mãe, no meu nascimento, eu não nasci com condições favoráveis para viver. Eu nasci sem a palma da mão formada, sem as unhas, pesando 1,2 kg. Isso eu estou dizendo para você há 49 anos atrás. A medicina não é como hoje. E quando os médicos foram me visitar no quarto, eles olharam e disseram assim: ele não vai sobreviver uma semana. A minha mãe até então não conhecia Jesus, mas é uma mulher que tinha fé em Deus. E ela esperou os médicos saírem e ele dobrou seu joelho no quarto e falou: Deus, eu não posso criar o Davi, cria o Davi para mim. Então foi passando os meses, né? A minha mamadeira era um pinga-gota. Eu não chorava, fui chorar depois de 6 meses. A minha mãe conta que ela pegava aquelas telhas de barro, colocava no fogão a lenha para esquentar e fazia uma forração de flanela e colocava eu dentro ali, aquilo ali que era a minha estufa, para fazer que o meu corpo aquecesse. Eu não nasci num lar cristão. Eu, com 7 anos de idade, foi quando a minha mãe me converteu ao evangelho. Minha mãe tinha problemas de saúde, minha mãe era uma pessoa muito enferma. E minha mãe ouviu um programa na rádio, ouviu o endereço da igreja, foi para a igreja, aceitou Jesus ali, naquele dia foi liberta, foi curada. E daquele dia em diante ela decidiu seguir Jesus. E ao passar dos anos, com 8, 9 anos, eu acompanhava minha mãe à rádio. Minha mãe fazia programa na rádio, então eu ia com a minha mãe, acompanhando ela, vendo como funcionava, às vezes até tinha alguma participação sendo criança. Só que aos 14, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar com o som. Comecei a trabalhar com festas. E com 17, 18 anos eu já era dono da minha empresa, já tinha uma danceteria, uma casa de forró. E eu fui entrando no mundo, né? Tive um problema seríssimo com o álcool nessa fase. E fui me destacando como DJ, como empresário, como publicitário nessa área, que fazia nosso som que a gente tinha, fazia som para exposição, para 40, 50 mil pessoas. Então, na minha cidade, que era a cidade de Nepomuceno, onde eu nasci, onde eu morava, vamos dizer assim, eu era o cara. E eu lembro que até então eu não era casado com a minha esposa, Ana Maria. A gente vivia junto. Eu lembro que numa segunda-feira eu acordei de manhã e falei: Deus, muito obrigado, porque eu tenho me destacado, eu tenho uma condição financeira muito boa, tenho prestígio, tenho reconhecimento, tenho uma casa maravilhosa, o Senhor me deu meu carro, tudo que o homem pode conquistar, o Senhor já está me dando, já estou conquistando, e eu te agradeço por isso. E nessa segunda-feira eu não tinha bebido no final de semana. E eu sentado na mesa da cozinha, como eu falando com o senhor agora, vem a visão. Uma voz falou comigo assim: o que adianta você ganhar o mundo todo se você está perdendo a sua alma? Forte. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. E eu fechei os olhos de novo, a mesma voz falou a mesma coisa. E nesse período, tanto de solteiro e depois de casado, que eu fazia as festas, a minha mãe sempre passava as madrugadas de joelho orando pela minha vida. E com 18 anos de idade, eu vou continuar ali nessa voz, mas o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Com 18 anos de idade, eu estava fazendo um som para um congresso da Igreja Assembleia. Eu não era convertido, não tinha batizado e nem seguia alguma igreja. E eu estou lá fazendo o som para esse congresso da Assembleia, aí um pregador pregando, tá? Ele apontou o dedo para mim e falou assim: você, moço, Deus vai te levantar como um grande ministro nessa nação. Mas o Brasil será pequeno para você. Deus vai te usar com poder, com unção, com revelação, com ousadia, com intrepidez. E eu comecei a chorar.
porque ele não me conhecia. E como que Deus ia usar um improvável totalmente ali naquele momento? Porque ele poderia ter liberado aquela profecia para qualquer pessoa ali. Mas naquele dia, ele direcionou aquela palavra para mim, o pastor José. E eu chorei muito. Aí ele perguntou, alguém aqui está com esse rapaz? Aí o pastor, que era o pastor Orlando, falou, não, eu conheço a mãe dele é evangélica. Então diga para ela que Deus tem plano e propósito na vida desse jovem. E foi passando os anos. Quando chegou nesse período que eu ouvi a voz, eu já estava com 24 anos de idade. Da mesma forma. Sem um compromisso com Cristo. Eu ia para a igreja, as coisas apertavam, pioravam. Ia para a igreja, recebia a bênção, a vitória. Saía sem compromisso. Eu gostava de ir no culto de revelação, viu? Começava a revelar 8 horas, 8h15 eu chegava lá. Porque ainda não tinha maturidade de entender o que é você caminhar com Cristo, caminhar com o Espírito Santo. Confiar em Deus. E quando eu ouvi aquela voz, eu lembrei que a minha mãe tinha me dado uma Bíblia. E eu corri, procurei essa Bíblia no guarda-roupa, achei. E eu falei, Deus, fala comigo, né? Como muita gente faz. Fala comigo, Deus. E abri a Bíblia. Na hora que eu coloquei o dedo, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O mesmo versículo. E naquele momento ali, passou alguns meses, eu com a minha esposa começamos a brigar, discutir muito. Em um ano nós separamos mais de 8 vezes. E a gente viu que não tinha uma solução se não fosse para a igreja. E até aqui, com 24 anos de idade, Deus me deu 3 livramentos de morte. Fiquei pendurado da altura de um poste de luz, que o telhado rompeu, eu desci. O segundo foi um acidente de carro de um motorista de uma empresa que eu trabalhava, bateu de frente com outro carro, arranhei só o braço e o joelho. E o terceiro livramento, que eu caí de uma caminhonete, trabalhava numa loja de móveis, eu virei no ar e minha cabeça tirou 2 centímetros do paralelepípedo. Eu ia bater a nuca no paralelepípedo. Não quebrei braço, perna, nada. E Deus sempre ouvindo as orações da minha mãe. Mas esse último livramento que Deus deu, eu fui num culto. Foi, Deus, eu preciso reconciliar com o Senhor, eu preciso realmente abraçar realmente o Senhor como um pai, receber como um pai, como meu Senhor. E o pastor estava pregando e falou assim, Deus me revela aqui, Deus me mostra um jovem. Hoje era o dia do seu sepultamento. Hoje era para você estar debaixo da terra esse horário. Mas devido à oração de uma pessoa da sua família, Deus te poupou a vida mais uma vez. Então você mãe que está assistindo, você pai que está assistindo, você não tem noção do poder da sua oração. A minha mãe orou 16 anos para ver a obra de Deus se cumprir na minha vida. E quando eu ouvi essa voz, aí veio as crises, veio os problemas do casamento, briga e separação, briga e separação, briga e separação. Nós decidimos ir para a igreja. E naquele dia que fomos, a minha esposa foi num passeio, eu fui no outro, um discutindo com o outro. Só que quando chegamos na porta da igreja, nós tivemos que entrar juntos. E quando entramos ali, Deus falou muito conosco naquela palavra, uma palavra sobre amor. E decidimos congregar, aceitamos Jesus, decidimos congregar ali. E nesse período, eu trabalhava com som ainda. Aí um dia eu cheguei para um pastor e falei, pastor, como que faz? Eu venho aqui para o domingo assistir o culto, mas no sábado eu estou fazendo festa no clube. Estou fazendo som para o mundo. Ele falou, ó, Deus vai fazer a obra. O importante é você continuar dando os passos para o Senhor. Outra porta de trabalho ele vai abrir, coisa na sua vida ele vai alinhar. E a gente foi. Foi indo, foi indo, foi indo. E naquele ano, foi a virada de ano na igreja, que eu sempre passava a virada de ano no mundo, né?
Mas aquele ano eu decidi passar na igreja. E eu profetizei na minha vida. Pus a mão na minha cabeça e falei, Deus, esse é o último ano meu no mundo. A partir do ano que vem, todos os demais anos serão na tua presença. Aí, dia 8 de abril de 2004, cheguei na igreja e o rapaz que ficava no som não foi. O pastor falou, fica na mesa de som. Eu falei, pastor, não posso. Não sou batizado, só frequento a igreja. Não, mas regula o som lá porque o pregador ele é muito exigente. E você mexe com o som, você entende o som. E eu fui lá, regulei o som. Só que na hora que eu fui sair, a igreja encheu e eu fiquei no canto. Não tinha como eu sair. Aí o que eu fiz? Eu peguei a cadeira, recuei a cadeira, deixei bem distante da mesa e fiquei no cantinho ali. E o pastor começou a ministrar. Você na mesa de sonho. Praticamente a mesma profecia. Praticamente idêntica. E quando ele me chamou na frente, ele colocou as mãos sobre mim, eu recebi uma unção muito forte. Mas eu não entendi o que era unção naquela época. E eu senti 2 espadas entrando dentro de mim e cortando. E aquele dia fui só eu no culto, minha esposa não foi. Aí eu cheguei em casa, falei, Ana, você quer casar comigo? Ela falou, por quê? Porque eu quero casar, eu quero batizar e eu quero realmente ter um compromisso sério com Jesus. E eu estou disposto a abandonar o som, abandonar o mundo, abandonar tudo que eu faço por Jesus. Ela falou, eu estou contigo. Aí eu tinha um sócio, procurei o sócio, o Eugênio. Falei, qual que é o último som que a gente tem para fazer de compromisso esse ano? É um encontro de motoqueiros. Então, esse é o último som que eu faço. Daí para frente você toca a empresa, você compra a minha parte, porque eu não vou mexer mais com isso. Eu vou servir Jesus. E foi. Aí nós casamos dia 6 de agosto, batizamos dia 25 de setembro, e para a glória de Deus, 20 anos aí servindo o Senhor. Tá, glória. Que benção, né? Apóstolo, testemunho forte, me chamou a atenção isso, né? A importância da oração da mãe, de um pai. Não desista, não desista. Deus às vezes está dando livramento, às vezes não, Deus está dando livramento, está libertando, e em nome de Jesus seus filhos vão estar servindo ao Senhor. Apóstolo, e você já foi para o ministério chamado, a promessa ali que Deus ia te usar no ministério, até nas nações. Como foi essa jornada? Demorou ou foi um processo rápido até para se tornar pastor? Como foi esse processo? Boa pergunta. Quando eu cheguei na igreja ali, como todo novo convertido chega, né? A igreja tem necessidades. E uma das necessidades que foi colocada pelo pastor que tinha 2 casas que precisava ter ali um discipulado, uma reunião familiar. Uns falam casa de paz, outros falam casa da vida, outros falam reunião de oração, grupo, né, celular. Cada um tem um nome, né? E eu falei, eu quero assumir essas casas. Porém, uma casa era de um casal mais velho. Eles dormiam separados. A filha deles, ela tinha enfermidade até na raiz do cabelo, até na sola do pé. E ela era antipática com cristão. E a outra casa era na roça, na zona rural. Ninguém queria ir. Eu vou. E eu comecei na casa dessa família. E comecei a falar de Jesus. E fui falando de Jesus. Deus foi aproximando esse casal. A filha foi tendo um trabalhar de Deus na vida dela de libertação. Uma vez ela me ligou. Eu falei assim, você só vai falar pra mim que você tá com enfermidade agora na unha. Ela falou, é verdade. Você acredita que eu tô? Foi assim, a partir de agora, quem vai orar por essa enfermidade sair é você, não sou eu mais. E ela orou, ela viu que deu resultado. E eu fiquei nessa casa 6 meses. E eu ficava 3 dias de oração, jejum, sem comer nada, sem beber nada,
para ver a glória de Deus manifestar ali, para ver algo acontecer, salvação, cura, libertação, ver um reboliço de Deus, mas não acontecia nada. Saía para evangelizar, ninguém mostrava interesse. Aí um dia, eu estava orando no quarto e falei, meu Deus, por que, Senhor, que eu não estou vendo resultados? E o Senhor falou comigo, é porque primeiro eu estou tratando a família. Depois que eu restaurar a família, eu vou trazer as pessoas. E ele me deu uma visão de uma panela cheia de milho de pipoca. E na hora que eu fiquei olhando aquela panela, foi explodindo aquelas pipocas, foi explodindo, que jogou até a tampa para fora e houve um transbordar daquelas pipocas ali. Ele falou assim, assim será essa casa. Aí nisso, nós estávamos numa reunião lá tivemos o louvor, a palavra. Chegou um senhor com a coluna encurvada, assim, desse jeito. Só ora por mim, ora. Orei por ele, ele plumou. Foi curado. E continuei. E ele saiu. Passou 5 minutos, ele trouxe 4 pessoas com ele e falou assim, ó, eu trouxe esses 4 para o senhor orar também. E ele saiu de novo. Ele trouxe mais 4. Eu lembro que aquele dia nós terminamos com 12 pessoas. E todas as 12 foram curadas, para a glória de Deus. Houve testemunho, então eu fiquei feliz. Aí na outra reunião, tinha uma mulher que ela bebia muito e ela dormia nas calçadas. Ela ficava tão desordenada pela bebida que ela ficava ali deitada na calçada. E um dia, a reunião foi na garagem do filho dessa irmã. E ela passando na rua, ela escutou o louvor, ela entrou. Na hora que começou a cair o louvor, ela caiu no chão endemoniada, ela rastejava igual uma cobra. Orei por ela. Na segunda reunião, Deus me revelou que ela tinha recebido uma obra que foi feita de macumba contra a vida dela. Foi a primeira experiência que eu tive com isso, que o Senhor me mostrou e pediu para mim orar e pedir a uma mulher para pôr a mão no abdômen dela, que o que ela tinha inserido ia sair para fora. E eu pedi, na época, a irmã Tereza pôs a mão na barriga dela, eu orei, e ela vomitou um vinho. O vinho com caco de vidro moído. E eu falei para ela, quem te deu isso? Ela foi minha irmã. Há muitos anos atrás. Olha o que é o mundo espiritual. E aquela mulher foi totalmente liberta. Na terceira reunião, essa mulher chegou lá toda arrumada, lúcida, e levou as pessoas com ela. Ela começou a levar todo mundo da região para aquela casa, por causa do testemunho dela. Porque as pessoas falam, mas não, eu não sou, agora eu sirvo Jesus. Você não vai beber mais? Não, eu não preciso beber mais. Eu tenho Jesus. Então a vida dela, pós Jesus, começou a impactar a vizinhança. E esse senhor continuou levando as pessoas. O que aconteceu? Nós chegamos a ter 36 adultos reunidos nessa casa e 20 crianças. Toda semana. A irmã ela quebrou lá uma parede da sala dela, ela juntou uma sala com a copa e construiu um quarto grande só para as crianças ficarem. Tivemos muitos frutos ali de vidas para Cristo. Muitos. Então ali tive meu contato de quê? De aconselhar, de orar, de ver milagres acontecer, cura, libertação. Foram os meus primeiros passos, vendo ali a obra de Deus sendo feita. E eu sempre tive muita fome por Deus, né? E foi na época que eu consegui o livro Bom Dia Espírito Santo. Li o livro Bom Dia Espírito Santo, fiquei apaixonado por aquilo ali. Depois ganhei um livro da minha esposa, A Unção, e fiquei apaixonado. Então, era em volta daquilo ali.
né? Eu vi um vídeo do pastor Ricardo Rodrigues, eu chorei muito, e eu pus a mão na minha cabeça e falei assim, um dia eu vou conhecer esse homem, vendo um vídeo dele do avivamento, né? Nem sabia direito aonde era aquilo, mas eu acreditei no que eu falei, no que eu orei. Naquela época tinha um celular, um Nokia, acho que era um 6120, sei lá. Vi um vídeo do profeta T.B. Joshua, orando para um cara que estava dentro do carro, assim, né, orando por ele. E falei, um dia eu vou conhecer esse homem. Né, eu pus a mão na minha cabeça, um dia eu vou conhecer esse homem. Mais na frente eu vou falar sobre isso. E com muita fé. E essa segunda casa na roça, as pessoas falam, rapaz, seu carro vai agarrar na estrada de barro. Você não vai conseguir ir lá. Choveu muito, a estrada é muito ruim. Eu brincava, falei, não preocupa não, meu carro tem tração angelical. Eu vou e volto. Então foi o primeiro contato com pessoas, o primeiro contato com vidas, o primeiro contato de levar pessoas a Cristo Jesus, né? E por esse trabalho sendo feito, veio a oportunidade de eu pastorear uma igreja da cidade de Coqueiral. Eu já estava com 2 anos de convertido já. E o pastor que me levou para lá, o pastor Sálvio, ele falou para mim assim, você sabe chupar cana e assoviar? Eu falei, não, aqui você vai aprender. Porque de Nepomuceno lá dava o quê? Uns 30 quilômetros de ida e volta. E eu cheguei na igreja, tinha dia que eu tinha que abrir a igreja, limpar a igreja, organizar a igreja, receber os irmãos, orar, falar dízimo e oferta, e ainda fazer o louvor e pregar. Aí que eu fui entender o que ele tinha falado. E a igreja era pequena, um lugar pequeno, e Deus começou a trazer as pessoas. Em 6 meses eu mudei a igreja para outro salão maior, e depois foi só ampliando e a igreja foi crescendo. Assim nós levantamos o Ministério Infantil, o Ministério do Jovem, o Ministério de Louvor, o Ministério de Intercessão, de Recepção, e a gente viu os frutos de Deus. E nessa época também, uma época que eu buscava muito, porque naquela época você tem que buscar o poder. Busca o poder, busca poder. Quem ora muito tem muito poder, quem ora pouco tem pouco poder, né? Então eu tava focado ali no poder, no poder, no poder, no poder, no poder. Eu lembro que, por isso que a gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu lembro que eu levei um esboço bacana para pregar naquele dia. E o Espírito Santo falou assim, João 8,32. Eu olhei pro lado assim, um versículo, ele falou, abre a Bíblia, lê e fecha a Bíblia. Eu peguei, abri, guardei o esboço e comecei a pregar. Preguei 48 minutos esse versículo. Uma professora que estava lá no final da igreja se levantou e falou assim, pode parar que esse culto é só para mim. Ela aceitou Jesus, toda a família dela. E eu lembro daquele louvor, na época que estava em alta, derrama a tua Shekinah. Eu falei, vamos louvar o Senhor agora. E nós começamos a louvar. E eu senti um vento quente. Ele passou do meu lado, assim, que balançou até a barra da minha calça. Na hora que aquele vento fez assim, a metade da igreja foi pro chão. Eu nunca tinha visto isso. A metade da igreja foi pro chão. Eles foram caindo nas cadeiras e caindo igual um efeito dominó. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor disse, hoje é noite de renovo espiritual e de batismo com o Espírito Santo. E eu chamei as pessoas na frente e comecei a impor as mãos, as pessoas foram sendo batizadas com o Espírito Santo, aquelas que não eram, aquelas que falaram em línguas e deixou de falar, ou parou um período da vida e deixaram de falar, começaram a ser ativadas novamente. Foi um culto surreal. E nisso, a gente deu assistência a essa igreja um bom tempo, creio que uns 2 anos no máximo. E depois me convidaram para pregar nessa igreja, aí já era outro pastor, e no aniversário da igreja. Aí eu fui. Tô lá ministrando a palavra e tudo, e o Espírito Santo falou comigo assim, vou levantar aquela mulher da cadeira de roda. Eu falei, não, Senhor, não faz isso não, o culto tá tão bom, tá tão lindo, vamos
Mas por que você falou isso? Não era bom? Não vamos, não vamos estragar a festa, não. Mas por que você falou isso? Porque o peso da responsabilidade. Ficou com medo? Fiquei com medo. E a minha perna tremeu ali. E eu falei, então me prova que o senhor vai levantar ela. Você vai descer e na hora que você pegar na mão dela, ela vai apertar a sua mão com força. E eu desci, na hora eu já desci. Eu acredito que aquele momento ali eu operei no dom da fé. Peguei na mão dela, ela apertou a minha mão. E eu falei, levanta e anda agora em nome de Jesus. Ela levantou. Eu fui do lado dela, a filha do lado dela, ela foi caminhando na igreja. Num lado da igreja, a unção caiu. Eu posso dizer que alguns foram batizados com o Espírito Santo, outros foram renovados. 2 pessoas ficou endemoniadas. Teve um cara que ficou endemoniado, ele pulava dessa altura e descia. Eu nunca tinha visto um negócio desse. E o outro lado da igreja chorava, glorificava, exaltava a Deus. Pensa num culto que foi perfeito. Foi aquele culto que você fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui hoje? E o pastor lá expulsando os demônios, a igreja atônica pelo milagre, né? Eu fiquei muito feliz, fiquei impactado. E a gente tava voltando para Nepomuceno. Tava eu, minha esposa e meu filho Marcos, tinha 1 ano. E a minha esposa falou assim, Deus falou que a gente vai palavras. Aí eu estiquei o pescoço para trás e falei, não, eu não quero palavras. Você tá doida, Deus tá doido. Nós vamos para Natal. Tem uma proposta para mim pastorear em Natal. Aí nisso, ela falou, Deus falou que a gente vai palavras. Eu cheguei no ensaio do louvor na segunda-feira, o pastor estava lá e falou, eu te vi como pastor de Lavras. Eu falei, Deus, o senhor vai ter que falar comigo. Eu tinha um estúdio de gravação, porque quando eu abandonei o som, eu montei uma empresa de publicidade com carro de som para fazer propaganda para o comércio, para a prefeitura. Era o meu ganha-pão. E o meu estúdio que eu tinha de edição de áudio. E eu falei para minha esposa, eu vou ficar 3 dias ali, terça, quarta e quinta-feira. Eu saí de lá só quando Deus falar comigo. Levei um colchãozinho, levei um travesseirinho, entrei lá e fiquei. 3 dias, orando, jejuando. Quinta-feira, por volta de 5 e pouco da tarde, Jesus veio e disse, deixa a sua casa, deixa o seu negócio, deixa a sua empresa, deixa a política e vai para a cidade de Lavras. Que eu vou cuidar de ti, da tua família e dos teus filhos, vou cuidar de tudo. E a minha esposa, ela estava um pouco resistente, porque para a mulher é mais difícil um pouco para tomar essa decisão. E ela falava, não, Deus tem promessa com você, Deus tem um chamado com você, não é comigo, é com você. Eu falei, não, nós somos um, então é com nós dois. Talvez a operação do Espírito é diferente, o chamado, a operação ministerial pode ser diferente, mas os dois têm que andar juntos, que é uma só carne, né? Aí, e para mim falar isso para ela? Porque, presta atenção, nessa fase, apóstolo, eu ganhava 10 salários mínimos por mês, 10, 12. Eu tô te falando isso em 2008. Tá bom isso aí, né? A minha esposa ganhava 3 salários mínimos numa fábrica, ela trabalhava de bolsa. Eu tinha uma vida totalmente estabilizada. E eu tinha que deixar tudo agora. Na pesquisa política, eu estava entre os 10 mais votados. Era a segunda vez que eu estava saindo como candidato a vereador. Eu tive que renunciar a tudo. E com um filho pequeno ainda. E eu ia assumir uma igreja com uma dívida de 25 mil reais, que nem membro tinha. Tinha, no máximo, ali 14 pessoas. Uma cidade que não era minha. Pessoas que eu ainda não tinha um convívio, não tinha ainda o conhecimento. E eu saí daquele estúdio de gravação chorando. Eu me lembro agora, eu cheguei na cozinha, abracei ela, falei, aconteceu isso aqui agora. Jesus falou assim, assim, sabe? Então, ela me abraçou e falou assim, eu não quero ficar mais um dia em Nepomuceno, vamos embora.
Aí naquela semana a gente saiu, procurou casa para alugar.